por ignorância. Iodofobia médica, por ignorância. Eu espero curar essa iodofobia. Eu faço há 17 anos. O resultado é espetacular. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metal pesado, ele elimina mercúrio, ele quela mercúrio, ele quela chumbo, ele quela cádmio, porque quem fuma tem muito acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. Haynes, que é um estudo que é feito nos Estados Unidos a cada 5 anos pelo Departamento de Agricultura americano, mostra que nos últimos 30 anos a queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha a sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que que é sério? Porque nós temos mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo. Só 50 miligramas, ou só 3,3% está na tireoide. O seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele, uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese, uma corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. Esses indivíduos que você vê com morte súbita, de repente estava fazendo a sauna, morreu. Fazendo sauna. Quem morre fazendo sauna, o que que é? É deficiência de magnésio, porque estava suando muito ali, e depois dos 50 anos a reserva de magnésio vai diminuindo, você está cansado de ver atleta morrer em maratona, cair morto, por falta de magnésio. E a falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir hormônio tiroidiano. Além disso, causa cistos. Então, vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos. Esses cistos vão virar nódulos, esses nódulos vão virar câncer. Então, uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então, é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz o hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tireoide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, quando falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 90%, 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro, aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudos lindos mostrando que quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez,
ou no pós-parto, na amamentação, e avaliando o QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho. Infelizmente, nós não nos beneficiamos disso, porque o ginecologista tem medo de dar iodo. O endocrinologista fala com ele que é perigoso, e ele acaba não dando. E quem sabe disso e faz, se beneficia. Eu faço isso, fiz isso com meus filhos, fiz isso com os meus netos, e só tem benefício com isso. Nossa, Laí, essa informação que você está trazendo assim é incrível, né? Ou seja, mais uma vez a gente vê como nós temos um sistema de saúde, de certa forma, míope, né? Porque você está trazendo aí, ou seja, não é só o Brasil, não. Eu acho que uma mulher grávida, ela tem que tomar durante a gravidez inteira, isso que eu pratico em casa, ela tem que tomar 300 ml de água de coco diariamente, desde o dia que ela sabe que ela está grávida, até ela parar de amamentar, porque tem o ácido capróico, caprílico, cáprico e láurico, muito interessante isso. Ela tem que tomar vitamina D3, que não é vitamina, foi erradamente chamada de vitamina, é o mais potente hormônio esteroidal. Ela tem que fazer uso de DHA, que é o doxahexanoico, que é um ômega 3, que ajuda na formação do cérebro da criança. Quando uma mãe está deficiente de DHA, a maioria está, infelizmente, o bebê rouba do cérebro da mãe. E a mãe, então, vai desenvolver depressão pós-parto, em consequência dessa perda do DHA, do doxahexanoico. E o iodo. Então, quando você faz esse quarteto da gestação, você dá o iodo, você dá o DHA, você dá água de coco, você dá a vitamina D3, você tem filhos super gênios. Todos saem extremamente inteligentes. Entendeu? Qual a maior herança que você pode deixar para um filho seu? Inteligência. E nada igual. Né? Uhum. Sem dúvida, Laí. Então, o que você está trazendo aí é que a questão da suplementação com iodo é algo simplesmente essencial no desenvolvimento do ser humano desde o processo de gestação. Eu faço suplementação com iodo em mim mesmo, vou fazer 70 anos, eu faço há 17 anos. O resultado é espetacular. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metal pesado, ele elimina mercúrio, ele quela mercúrio, ele quela chumbo, ele quela cádmio, porque quem fuma tem muito acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. É só entrar no Amazon.com, tem 4, 5 livros médicos de iodo lá, a maior autoridade de iodo no mundo é o David Brownstein, eu já fiz vários cursos com ele, o Dr. Abraham, Guy Abraham, era o grande chefe, só que há 2 anos atrás ele caiu da bicicleta, pedalando, morreu, bateu com a cabeça no chão, infelizmente, mas o David Brownstein e o Dr. Fletchers, que são as maiores autoridades do mundo, eles dão um show nessa história de iodo, mostrando a importância do iodo. Para outras, porque quando a criança, a mãe não tem muito iodo, tem pouco iodo, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo. Cretinismo é o seguinte, o QI dela é muito baixo, 50, 60, de QI, e ela não cresce, ela fica anã. Ela fica anã e ela não tem desenvolvimento mental. E é por falta de iodo, você vê que coisa, por falta de iodo. Eu gostaria que você falasse um pouco exatamente quais são as fontes de iodo. Uma pessoa adulta, no caso dessa suplementação, existe uma média para cada adulto? Cada caso é um caso, e você encontra isso na natureza, ou você vai numa farmácia de manipulação? Como é que seria feita essa suplementação? O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que o brasileiro, por dia. E como é que ele faz isso? No café da manhã, no almoço, no jantar, ele tem seaweed, ele tem algas marinhas. A alga marinha tem a capacidade, Wallace, de concentrar até 20.000 vezes o gradiente do iodo. O que quer dizer isso? Uma alga marinha, ela consegue concentrar 20.000 vezes mais iodo do que a água que está em volta dela. E isso termina no prato do japonês. Então, kelp, por exemplo, que é um produto que você encontra em
em lojas de alimento aqui, alimentos saudáveis, alimentos funcionais, é uma alternativa. Só que, infelizmente, você tem muito kelp que está intoxicado com mercúrio, porque muita água está intoxicada com mercúrio. A melhor sugestão que eu tenho é a chamada solução de Lugol. Lugol, em 1829, talvez até por uma inspiração divina, era um médico francês muito famoso, Jean Lugol, ele juntou o iodo com o iodeto de potássio e fez uma solução, 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água destilada. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente para você restaurar a sua situação. Iodo é mais barato que água, mais barato que banana, como se diz por aí. É muito fácil fazer, qualquer farmácia de manipulação sabe fazer uma solução de Lugol a 5%. Entendeu? E não precisa de receita para isso. Então, você chegou numa farmácia de manipulação, você pode facilmente conhecer a solução de Lugol e 2 gotinhas por dia, aí seria especial para a pessoa adulta. Você compra um vidro de 30 ml, solução de Lugol a 5%, vai te dar por um ano. Não tem mais de um ano. Nossa. Laí, existe, você citou a alga, existe algum outro tipo de alimentação também que seja uma fonte de iodo? E aí eu gostaria que você falasse também sobre a questão das patologias especificamente que aumentaram nesse período em função dessa deficiência do iodo. Você vê, os cânceres de mama aumentaram, os cânceres de próstata aumentaram, os cânceres de esôfago, de estômago aumentaram. Tudo aquilo que depende de iodo, os cânceres de pele aumentaram. É muito interessante, um paciente chega com câncer de pele no consultório, e você pergunta para ele assim, quanto tempo que você não sua? Ele olha espantado e diz, como é que a senhora sabe que eu não suo? Tem 4 anos que eu não suo, porque é o seguinte, quando você tem deficiência de iodo na pele, você não consegue suar mais. Aquele sujeito que dava uma corridinha e pingava de suor, agora ele não consegue mais, porque ele tem deficiência de iodo. Então, 3, 4 anos antes de aparecer o câncer de pele, já aparece a deficiência de iodo. Se você tem uma suplementação de iodo boa, dificilmente você vai desenvolver o câncer de pele, que é um dos cânceres que mais cresce hoje, estatisticamente, justamente pela deficiência de iodo. Entendeu? Pura ignorância. Iodofobia médica, pura ignorância. Eu espero curar essa iodofobia e nós vamos mostrar que esse hipotiroidismo tipo 2 tem muito a ver com o problema do iodo. O Dr. Brownstein, ele afirma, e é verdadeiro, eu concordo com ele, que o iodo é, sem dúvida, o mais mal entendido nutriente do corpo humano. Quem está tomando hormônio tiroidiano deve fazer suplementação com iodo, porque vai requerer muito mais iodo do corpo inteiro. Vocês vão ver o efeito da suplementação de iodo em Parkinson, a explicação está aqui. A mucosa gástrica, a pele, as glândulas lacrimais, etc. A lesão que você vai ter na tua tiroide pode ser irreversível. Tem pessoas aí que estão com hipotiroidismo por repetir radiografias contrastadas, porque o contraste tem iodo orgânico. Faça uso de amiodarone, que é um antiarrítmico potente, que também tem iodo e é orgânico e destrói a tiroide. Como o amiodarone destrói a tiroide, como o contraste destrói a tiroide, como eles têm iodo, papagaio come milho e periquito leva fama. Ah, não, então iodo é perigoso. Aquilo é iodo orgânico. O nome comercial é Lexotan, que também engorda. Por que engorda? Porque ele é feito de bromo. Bromo é um halógeno, ele compete com iodo. Quem toma Lexotan, depois de um certo tempo, começa a engordar, por hipotiroidismo. Quando um médico colega seu falar que iodo destrói tiroide, você fala iodo orgânico. Eu estou falando de iodo inorgânico. A tiroide, a mama, a pele e as glândulas salivares usam iodeto. A mama usa também iodo, mais que iodeto. Então, a maioria das pessoas tomando T4, infelizmente, não está virando T3, e quando o T4 não vira T3, ele vira o hormônio da hibernação, que é o T3 reverso.
e a pessoa engorda. É o contrário, está mostrando que está funcionando. Mas quem não entende de se importa, não consegue acompanhar isso. Ah, você está destruindo o tireoide do meu paciente, que o TSH está lá no alto. Depois que você começa a suplementação com iodo, iodeto, Lugol, TSH deixa de ser parâmetro. Você tem que esquecer o TSH, não vale nada.